Vamos falar hoje um pouco sobre um assunto um pouquinho espinhoso, um assunto que, na verdade, muita gente às vezes não está preparado para ter essa conversa. Mas eu creio que a gente é maduro o suficiente para ter essa conversa, entender que aquilo que eu vou falar hoje não tem a ver com minha opinião, tem a ver com o que eu acredito. E eu acredito na Bíblia. Eu acredito no que está aqui. Se você diz que crê na Bíblia, nós precisamos então conhecer o que Deus deixou aqui pra gente. E é somente lendo a palavra que a gente vai entender o que Deus aprova e o que Deus reprova. Eu escolhi falar hoje sobre um assunto que o Senhor já vem tocando ao meu coração há algum tempo e confirmando também. É sobre a vestimenta das mulheres. O Senhor, através da sua palavra, nos deixou algumas instruções para que a gente pudesse entender a maneira que o Senhor quer que nós, mulheres, nos comportamos. Você que é uma mulher que se diz cristã porque crê em Cristo Jesus. Se você crê na palavra de Deus, você não pode viver de maneira diferente daquilo que você diz que crê. Se você crê em Deus e na Bíblia, obviamente que o ideal é que você viva de acordo com o que está na Bíblia. Senão não faz sentido. Veja bem, olha, o que temos lá em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 9. Procura aí na sua Bíblia e confirma se é isso mesmo, tá? Não acredita totalmente em mim, não. Duvide de mim e busque você mesmo a verdade. Olha lá o que diz. Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que declaram adorar a Deus. Então, se você é uma mulher que declara para o mundo que serve a Deus, Deus nos deixou a recomendação de como Ele quer que nós, mulheres que declaramos para o mundo, que cremos em Deus, como que nós nos comportemos. Modestamente, com decência, discrição, não se adornando com tranças e ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras. Esta é uma das recomendações. Nós temos também lá em Deuteronômio 22, versículo 5. Diz o seguinte: olha só a recomendação para nós, hein? Mulheres, prestem bem atenção nisso. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Lá em Provérbios também tem um versículo, agora eu não me lembro qual é, mas um versículo que diz o seguinte: como pérola em focinho de porco, assim é a mulher, bonita, mas indiscreta. Tem outro versículo também bíblico que diz: a beleza é passageira. Então nós temos várias recomendações do Senhor para nós mulheres. Não adianta você, mulher, falar que crê em Deus, que crê na Bíblia, e você se comportar de maneira diferente da que o Senhor deixou para que nós nos comportássemos. Talvez você ainda não conhecesse esses versículos que eu acabei de ler, e não seria cobrado de você porque você não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que você adquire o conhecimento, que a palavra chega aos seus ouvidos, o Senhor diz que a palavra lançada não volta vazia, antes ela atinge o propósito para que foi destinado. Essa palavra, mulher, é como uma flecha hoje para você. E se você está assistindo esse vídeo, ela já foi lançada para você. Você não pode dizer mais que não sabia, que não conhecia. Porque hoje, com a autoridade que o Senhor me deu, eu estou aqui dizendo: comporte-se como o Senhor deseja que nós nos comportemos. Vista-se para honrar a Deus. Tudo que você fizer, seja falar, sejam os seus pensamentos, sejam os seus olhos, sejam as suas atitudes,
que sejam para glorificar o nome de Deus. Porque se eu visto uma roupa, e eu já ouvi isso uma vez, uma colega, ela me disse assim: eu acho que não tem problema nenhum a gente vestir a roupa que a gente quiser, porque a gente tem um corpo bonito e não tem problema. E se aquele homem que é casado, ele tá olhando pro meu corpo, ele que tem que cuidar dos olhos dele. Eu não posso responder por ele. Se ele não consegue pôr limite nos olhos, se ele não consegue respeitar a mulher dele. Só que veja bem, aquele homem, ele tá errado sim. Porque o Senhor Jesus, ele disse, a lei diz que aquele que adulterar cometeu pecado. Mas eu vos digo que aquele que olhar para a mulher do próximo e cobiçá-la em seu coração já cometeu pecado. Então só o cobiçar já é pecado. Você já está pecando. Então aquele homem que olha para a mulher do próximo e cobiça, ele já está cometendo pecado. Mas você, mulher, você também está cometendo um pecado, porque um dos mandamentos é amar a seu próximo como a ti mesmo. Quando você diz dane-se, eu não estou fazendo nada demais, você está sim. Sinto lhe dizer, mas você está sim, porque você não está amando o seu próximo como o Senhor ordenou. E você está permitindo que ele peque através do seu comportamento. Ou seja, sabe como você está se comportando? Segundo a Bíblia, como uma pedra de tropeço. Você está se comportando como uma pedra de tropeço, para que ele tropece e caia por conta de uma atitude sua. Você também está cometendo pecado e você também prestará contas das suas atitudes. Ele cometeu pecado, mas você também, que se comporta de maneira com que estimule no outro a cobiça, você está cometendo pecado sim. Não é esse o comportamento que o Senhor quer que nós tenhamos. Hoje essa palavra está chegando até você, não é por acaso. Deus, Ele quer que você tenha conhecimento da sua palavra, que você se achegue cada vez mais. O que eu estou fazendo aqui hoje é só lançar uma sementinha. Esse é o meu dever, lançar uma sementinha. O trabalhar, isso aí é só o Espírito Santo. Se você não concorda com o que eu disse aqui, mas se ficou uma pulguinha atrás da sua orelha, sabe o que eu vou falar para você fazer? Ore ao Senhor e peça para Ele revelar aquilo que ainda não está muito claro para você. Quando eu era adolescente, eu me vestia de maneira totalmente diferente do que eu me visto hoje. Eu vestia short curto, mas mostrando a polpa da bunda. Essa é a verdade. Eu vestia vestidos justos, como se eu tivesse sido embalada a vácuo. Saias curtíssimas, decotes. E hoje eu percebo que isso também era uma carência que eu tinha. Era uma forma de chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção para o meu corpo. E quando o Senhor foi trabalhando em mim, e depois que eu me converti, eu simplesmente me vestia, começava a me vestir daquela maneira, e o Espírito Santo já começava a me trazer um incômodo tão grande. E é por isso que eu digo que não é o que eu estou falando que vai fazer você mudar. Não, não é. Mas é o trabalhar do Espírito Santo. A partir do momento que você abre a sua mente, que você abre os seus ouvidos e abre o seu coração, o Espírito Santo, ele vai até você e ele vai fazer um trabalhar lindo na sua vida, que você vai se sentir incomodado. Quando você colocar uma roupa um pouco mais sensual e você perceber que outros homens estão olhando para você, você vai se sentir incomodado. E pensa bem também, agora veio aqui uma coisa importante para falar para você que é casada, para você que tem um namorado. Poxa, pensa bem, você tá colocando uma roupa que tá chamando a atenção de outros homens. Eu creio que de certa forma, é uma falta de respeito com o seu próprio marido, porque você está se mostrando para outro homem. E os homens, a gente sabe como é a cabeça dos homens. A gente não pode generalizar, mas infelizmente o que a gente sabe é que o homem, ele vai olhar e ele vai desejar e a mente dele vai longe. Não faça isso com seu esposo. E se ao contrário, né? Porque eu conheço também casos de namorados que gostam que a própria mulher se exiba, que ela coloque roupas ali sensuais, como se ele tivesse
levantando um troféu ali, mostrando: olha como a minha mulher é gostosa, olha, minha mulher é minha. Vocês olham, mas sou eu que... Não, você, mulher, não se deixa também passar por isso. Não deixa o homem fazer isso com você. Seu corpo é valioso. Você é joia rara do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Guarde aquilo. Quando você vai no supermercado e tem aqueles bonequinhos caros de coleção, eles ficam guardados, as 7 chaves. Se você precisa comprar um, você tem que chamar o segurança, ele vai lá e abre para você. Mas aquilo lá que é comum, que não tem muito valor, fica exposto lá. Assim é o seu corpo. Deixa ele guardado e só permita que tenha acesso quem realmente quer algo sério com você e que te valorize. Não fique se expondo aí, porque isso não tem valor. Pode chamar atenção? Pode e vai chamar atenção. Mas é só isso que você quer? Você só quer chamar atenção? Você não quer ser valorizada? Você não quer ser amada, respeitada? Pensa nisso. Eu falo aqui com todo amor e com todo carinho, porque um dia eu já tive desse outro lado. E eu nunca me senti respeitada, valorizada ou amada quando eu me comportava daquela maneira. A roupa, ela quer dizer muita coisa, sim. Para você que diz que crê em Deus, que diz que crê na Bíblia, poxa, você precisa então seguir aquilo que o Senhor deixou para nós. Porque senão não faz sentido você falar que crê, mas você não segue. Então não diga que crê, porque você diz uma coisa, mas vive outra. Hoje essa palavra é para você, com todo amor, com todo carinho, do fundo do meu coração. Eu espero que você receba ela aí. Se você pensa diferente, não tem problema, eu respeito você também. Mas é o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para que eu falasse. Um grande beijo para você e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.